Há momentos em que a alma parece caminhar em meio à neblina, quando não sabemos qual direção seguir, quando o coração se sente cansado e a mente confusa. Todos nós passamos por períodos assim. Mas existe uma promessa viva. Deus não nos deixa perdidos. Ele nos deu o Espírito Santo, o conselheiro fiel que nos guia a cada passo, revelando o caminho certo, mesmo quando não conseguimos enxergá-lo. Jesus disse em João 14:26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essa é a prova de que jamais caminhamos sozinhos. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas no princípio, agora habita em nós, sustentando nossa fé e renovando nossas forças. Por isso, se você sente que precisa de direção, acalme o coração. Deus não se esqueceu de você. Mesmo quando o silêncio parece longo, Ele está trabalhando, guiando cada passo no tempo certo. Hoje, convido você a abrir a alma e permitir que o Espírito Santo tome o controle da sua jornada. Se você crê que Deus ainda fala e conduz, escreva nos comentários: Espírito Santo, guia-me. Que esta seja a sua declaração de fé neste momento. A história de Gideão nos mostra de forma poderosa como o Espírito Santo transforma o improvável em instrumento de vitória. Gideão se via pequeno, sem valor, parte da família mais simples da tribo mais fraca de Israel. Ainda assim, foi chamado por Deus para libertar seu povo. Sob a orientação divina, ele reuniu um exército de 32.000 homens. Mas o Senhor lhe disse que eram muitos, pois Israel poderia se orgulhar, dizendo que a vitória veio de suas próprias forças. Então, Deus reduziu aquele exército a apenas 300 homens, conforme está em Juízes, capítulo 7, versículos 2-7. Imagine, 300 guerreiros enfrentando um inimigo incontável. Porém, quando o Espírito de Deus age, o impossível se curva diante da fé. Gideão venceu, não por poder humano, mas porque permitiu que o Espírito Santo o guiasse. Assim também acontece conosco. Às vezes, Deus reduz nossas tropas, retira apoios, muda caminhos, silencia vozes, para que aprendamos a depender dele. Quando reconhecemos que a força vem do alto, experimentamos vitórias que nenhum esforço humano poderia alcançar. Quando o Espírito Santo nos guia, até as batalhas mais assustadoras se transformam em testemunhos de glória. Ele não nos chama pela força que temos, mas pela fé que podemos viver. No Novo Testamento, vemos outro exemplo marcante da direção do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, junto de seus companheiros, viajava pelas regiões da Frígia e da Galácia, quando o Espírito os impediu de entrar em certos lugares. Eles buscavam cumprir a missão de anunciar o Evangelho, mas Deus tinha outros planos. Então Paulo teve uma visão. Um homem da Macedônia pedia ajuda, clamando para que fossem até lá. Reconhecendo que era a voz do Espírito, eles partiram imediatamente, e assim nasceu a primeira igreja na Europa, conforme relatado em Atos capítulo 16, versículos 6-10. Essa passagem revela uma lição profunda. Nem sempre as portas que se fecham significam derrota. Às vezes, são o próprio Espírito nos desviando de caminhos que não fazem parte do plano perfeito de Deus. Ele enxerga o que nós não vemos e conduz nossos passos para lugares onde seremos mais frutíferos e mais úteis para o reino. Quando deixamos o Espírito Santo conduzir nossas decisões, descobrimos que até os nãos de Deus carregam bênçãos escondidas. Se você deseja seguir os passos do Espírito e confiar mesmo quando não entende o caminho, escreva nos comentários: Eu confio em Ti, Senhor. O Espírito Santo é mais do que um conselheiro. Ele é o sopro de vida que mantém acesa a chama da fé dentro de nós. Quando estamos fracos, Ele nos dá força. Quando o medo nos paralisa, Ele nos enche de coragem. Quando a dúvida nos cerca, Ele nos ensina a confiar novamente. O Espírito é aquele que ilumina as verdades da palavra,
fazendo com que elas não sejam apenas letras, mas alimento vivo que sustenta o coração. Muitas vezes procuramos respostas fora, quando a voz de Deus já fala dentro de nós. Ele sussurra em meio ao silêncio, recorda promessas esquecidas e reacende a esperança que parecia apagada. É Ele quem transforma corações endurecidos, quem revela sabedoria em meio à confusão e quem nos lembra que o amor do Pai é constante, mesmo quando o mundo muda. Por isso, cada passo de fé é um convite para ouvir mais e agir menos pela própria vontade. Quando entregamos nossos planos, sonhos e medos ao Espírito Santo, Ele nos conduz a caminhos que jamais imaginaríamos, e neles encontramos paz, propósito e plenitude. Viver guiado pelo Espírito é um ato de rendição. Significa abrir mão do controle e permitir que Deus escreva cada capítulo da nossa história. Não é fácil deixar de lado os próprios desejos, mas é nesse abandono que descobrimos a verdadeira liberdade. O Espírito Santo não nos leva por atalhos, e sim pelo caminho certo, aquele que molda, ensina e prepara o coração para cumprir o propósito divino. Cada decisão que tomamos sem consultar o Espírito é como caminhar sem bússola em meio à tempestade. Mas quando o convidamos para guiar cada escolha, Ele traz discernimento e sabedoria. O Espírito Santo não apenas aponta o caminho, Ele caminha conosco, fortalecendo-nos nas fraquezas e renovando nossas forças quando pensamos em desistir. Mesmo nas incertezas, Ele permanece fiel. E quando confiamos, o medo perde o poder, a fé cresce e a paz se torna nossa companheira diária. Em um mundo cheio de vozes e distrações, ouvir a voz suave do Espírito é o segredo para viver em equilíbrio e graça. Agora, convidemos o Espírito Santo a assumir cada área da nossa vida, que Ele nos guie nas decisões, nos console nos momentos de dor e nos fortaleça diante dos desafios. Que Ele ilumine nossa mente para compreender a palavra de Deus e nos dê discernimento para caminhar em obediência à Sua vontade perfeita. Ao entregarmos nossos planos, desejos e medos, experimentamos a plenitude de uma vida guiada por Ele. Repreendemos toda dúvida, medo e confusão, declarando vitória sobre cada obstáculo que tenta nos afastar do propósito divino. Pedimos proteção sobre nós e sobre nossos entes queridos, cura para corpos, mentes e relacionamentos, provisão em cada necessidade e favor em cada área de nossas vidas. Que a graça do Espírito nos faça instrumentos de amor, compaixão e paz, tocando vidas e edificando o reino de Deus. Se você sente o Espírito Santo renovando sua fé neste momento, escreva nos comentários: Glória a Deus! Que o amor infinito de Cristo inunde seu coração, que a paz do Senhor seja constante em sua vida e que a luz do Espírito Santo guie cada passo seu. Que a graça e a presença de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre contigo. Amém.